Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 15, do 21 ao 28, que diz o seguinte: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos e irmãs, Jesus está sob muita pressão e muito preocupado com a sua missão. Ele havia tido um debate com os fariseus e os escribas sobre a tradição dos anciãos e no final ele chamou todos de hipócritas. É nesse contexto, então, que ele resolve se retirar, procurar um local, talvez para ficar sozinho, orientar os discípulos, quanto ao que poderia acontecer no futuro. Então, ele resolve, ou escolhe, a região de Tiro e Sidom. O problema é que essa região é habitada pelos cananeus, que são protótipo, o modelo do paganismo na Bíblia. É importante nós lembrarmos também que vem dessa região, ou pertence também a essa região, a rainha Jezabel, aquela que perseguiu o profeta Elias, de acordo com 1 Reis, capítulo 19. O versículo 22 diz que, à medida que eles vão se aproximando dessa região, surge uma mulher gritando atrás deles. Mateus não deixa claro se Jesus chegou a entrar no território cananeu. Dá a impressão de que a mulher ela veio ao encontro de Jesus e os discípulos. Agora, o texto chama a atenção pela dureza com que Jesus trata essa mulher. E ela grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. E os evangelhos sinóticos, e particularmente Mateus, usam as expressões Senhor e filho de Davi, Senhor para falar ou destacar a divindade de Jesus. E filho de Davi para dar destaque à sua humanidade, a dimensão messiânica e a dimensão humana de Jesus. Ora, os discípulos então chegam a Jesus e pedem para que ele dispense a mulher. Por quê? Porque, apesar de toda a gritaria da mulher, Jesus permanece em silêncio. E a impressão que a gente tem é que ele parece que não pretende fazer nada para ajudá-la. Talvez a mulher, então, tenha falado com os discípulos, tenha se dirigido aos discípulos para intercederem por ela junto a Jesus. Agora, claro que os discípulos, eles não estavam sendo movidos por compaixão à mulher, ou compaixão à filha da mulher doente. Eles só queriam se livrar da mulher.
Mas o versículo 24 diz que Jesus olha para os discípulos e diz: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tem muita clareza de que a sua missão deve priorizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que ele foi enviado. Então, aqueles herdeiros, diretos da promessa divina. Todos aqueles pertencentes às tribos de Israel, espalhados ali naquele território. O versículo 25 diz que finalmente a mulher alcança o grupo. E ele então se ajoelha, se joga na frente de Jesus, o adora e diz: Senhor, socorre-me. Ora, irmãos e irmãs, Jesus olha para a mulher e diz o seguinte: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí é interessante nós entendermos que os judeus tratavam os pagãos como cachorros, se referiam a eles como cachorros, vira-latas, pela violência, pela sujeira, porque eram considerados impuros. Mas ao falar com a mulher, Jesus usa o mesmo verbo, utilizado para cães, o verbo no grego, mas no diminutivo, cachorrinho. No entanto, Jesus continua considerando a mulher como um cachorro. Ou seja, nada mudou. Ela continua sendo tratada como uma criatura impura, uma pessoa impura. Ora, mas a mulher então inesperadamente utiliza a parábola que Jesus havia proferido em seu favor. E ela diz o seguinte: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ora, irmãos e irmãs, isso significa que a mulher, ela conhece a tradição cultural judia. Ela conhece os costumes e a relação entre os donos da casa e os animais domésticos. Jesus então olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo o que queres. E Mateus diz que desde aquele momento a mulher teve a sua filha curada. O interessante é que Mateus associa a ideia de endemoninhada com doença, que poderia ser talvez uma depressão, uma síndrome do pânico, uma esquizofrenia. E essa é a segunda vez que Jesus cura à distância. A primeira vez foi o criado do centurião. Agora, apesar de conhecer os princípios da cultura e da religião judaica, a mulher não é convertida ao judaísmo. O texto original não dá margem para essa interpretação. Agora, irmãos e irmãs, nós só podemos compreender essa passagem da Bíblia se compreendermos as motivações da mulher. E ela tem duas motivações. A primeira é que ela está enfrentando uma situação limite, a doença da sua filha, e as suas atitudes demonstram um grande amor por essa filha. A segunda motivação é que quando ela sai de casa, ela já está decidida por Jesus. Ela está decidida a mudar de vida. A fé, então, da mulher consiste na certeza de que Jesus ele pode curar, porque ele tem o poder sobre os espíritos e sobre as doenças.
No entanto, essa certeza que a mulher tem, ela não se limita a uma mera fé em milagres. Por quê? Porque para a mulher, essa tomada de posição, essa busca da cura para a filha, implica em uma mudança de vida. Envolve uma tomada de posição para com a missão de Jesus e a pessoa de Jesus. Então, quando ela reconhece, por exemplo, Jesus como Senhor, ou quando ela reconhece Jesus como filho de Davi, ela está deixando claro que Senhor e filho de Davi são mais do que títulos de cortesia. Ao procurar ajuda, a mulher tem clareza de que essa procura envolve muito mais do que uma esperança supersticiosa de um milagre. A mulher reconhece, portanto, irmãos e irmãs, que Jesus não é simplesmente uma personalidade moral e religiosa. Para ela, Jesus é o Filho de Deus. E para você, quem é Jesus? Um milagreiro? Ou o Senhor da sua vida? Que o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos nós, irmãos e irmãs. Que a sua graça nos acompanhe, hoje e sempre, como Senhor das nossas vidas. Amém.